Juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Warren Buffett. Você sabe o que é mais caro do que perder dinheiro? É nunca ter aprendido a multiplicar. Todos os dias você acorda, trabalha, se esforça, tenta manter a cabeça erguida. Mas ao fim do mês, a conta não fecha. Você olha para os boletos, para o extrato, para a vida que está levando. E se pergunta, onde foi que eu errei? Talvez você ache que ganha pouco. Talvez culpe a economia, o chefe, o mercado. Ou quem sabe ainda esteja esperando uma virada, um golpe de sorte, uma promoção, um projeto salvador. Mas o problema real não é o quanto você ganha. O problema é o que você não entendeu. Quem entende juros compostos, ganha. Quem não entende, paga. E se você nunca parou para pensar nisso com seriedade, então você já está pagando. Pagando com tempo, com estresse, com liberdade, com a vida. Essa é a matemática que separa os que prosperam dos que se afogam. É invisível, mas implacável. Funciona para todos, a favor ou contra. Você quer saber por que está cansado, esgotado, e mesmo assim empacado? Por que está nadando contra uma corrente silenciosa, a ignorância financeira? Não é burrice. É distração. É a ausência de uma educação que ensine mais do que fórmulas escolares, que ensine como o dinheiro cresce. Ou como ele some, se você continuar se comportando como a maioria. E a maioria se comporta como? Como quem vive o hoje com a pressa de quem não quer pensar no amanhã. Como quem consome o que não pode pagar. Como quem vive devendo, e acha isso normal. Como quem paga juros, como se fosse parte do destino. Você já parou para somar quantos juros pagou só neste último ano? Cartão de crédito, cheque especial, parcelamento, empréstimos, compras por impulso, multas, taxas invisíveis. Você sabe para onde foi esse dinheiro? Foi para alguém que entendeu antes de você. Enquanto você estava distraído com um novo celular, alguém estava deixando o dinheiro trabalhar em silêncio. Enquanto você fazia mais uma dívida, alguém estava investindo com foco no tempo, não na pressa. Juros compostos não são apenas uma ferramenta. São uma filosofia de vida. Ou você os usa a seu favor, ou eles lentamente te consomem por dentro. Você pode se enganar. Mas o tempo, não. Porque o tempo é o campo onde os juros compostos operam sua magia. E quem entende isso cedo, vence sem precisar correr. Você já percebeu como as pessoas ricas parecem relaxadas, calmas, seguras? Não é porque ganham muito. É porque plantaram cedo. Plantaram corretamente. E hoje, colhem. Elas não estão rindo por sorte. Estão colhendo a matemática que você ignorou. Porque a verdade é essa. O dinheiro trabalha para quem não tem preguiça de entender o tempo. Você está cansado? Estressado? Sente que está ficando para trás? Talvez o que você esteja sentindo não seja apenas fadiga. É o peso de estar pagando juros para o sistema, enquanto outros ganham juros com paciência. E isso tem um nome: escravidão moderna. Você trabalha o mês inteiro, e o seu dinheiro já está comprometido antes mesmo de cair na conta. E sabe o que é pior? Você chama isso de normalidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é normal. Isso é programado. Você foi programado para pagar. Desde cedo. A escola te ensinou a ser um bom funcionário. Mas não te ensinou sobre juros, sobre alavancagem, sobre tempo, sobre o custo da ignorância. E agora você paga o preço. Com o tempo mais precioso da sua vida. Com a juventude que não volta. Com os sonhos que vão sendo adiados, até se tornarem impossíveis. Tudo porque você não entendeu a única regra que importa. O tempo ou é seu aliado, ou seu algoz. Sabe o que é mais triste? É ver gente com o potencial de ser livre, vivendo como quem foi condenado. Trabalham 40 anos para se aposentar com 30% do que mal dava para viver. Chamam isso de vida. Chamam isso de sucesso. Mas isso não é sucesso. É sobrevivência com um nome bonito. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para dominar o jogo. E dominar começa com entender como o jogo funciona. Warren Buffett começou a investir aos 11 anos. Aos 14, já fazia declarações de imposto como microempresário. Mas o segredo não está na idade. Está na filosofia. Ele entendeu cedo que o poder está na multiplicação silenciosa. No hábito que ninguém vê.
No dinheiro que cresce devagar, mas cresce sempre. A maioria quer dinheiro rápido, mas não percebe que o dinheiro rápido vem e vai ainda mais rápido. A riqueza lenta é a que permanece. É a que se constrói com paciência, com disciplina, com constância. Mas isso não dá likes. Não dá status imediato. Não impressiona. Você quer impressionar ou quer vencer? Porque quem entende juros compostos sabe que o verdadeiro poder está em repetir o certo, mesmo quando ninguém percebe. Sabe qual é o hábito mais poderoso de um milionário? É o hábito de respeitar o tempo, de investir antes de gastar, de pensar antes de consumir, de planejar antes de reagir. A maioria faz o contrário. Recebe, gasta, reclama. Recebe, consome, justifica. Recebe, paga juros, e chama isso de vida. Mas essa vida é cara. E está te cobrando caro. Você está pagando com ansiedade, com insegurança, com noites mal dormidas, com relacionamentos corroídos pelo medo constante do não vai dar esse mês. E tudo isso poderia ser evitado com uma mudança, não de salário, não de emprego, mas de mentalidade. Você precisa parar de pensar como pagador e começar a pensar como multiplicador. Pare de se perguntar: como eu ganho mais? E comece a perguntar: como eu multiplico melhor? Porque quem multiplica não depende de milagres. Depende de hábito. Um hábito de pensar no futuro. De plantar mesmo quando parece pouco. De investir mesmo quando é simbólico. De repetir mesmo quando é invisível. Porque é essa repetição invisível que um dia grita para o mundo: ele entendeu. Agora ele colhe. Você não precisa ter tudo hoje. Precisa começar certo hoje. Precisa construir o sistema, programar a mente, reestruturar o padrão. Você não precisa de mágica. Precisa de matemática. E a matemática dos juros compostos é clara. Ou você entra no jogo, ou será consumido por ele. Se você entender isso hoje, você muda a sua vida. Não de forma explosiva, mas de forma irreversível. E um dia, quando perguntarem o que mudou, você vai sorrir e dizer: eu parei de pagar e comecei a ganhar. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você quer prosperar, mas ainda pensa como quem sobrevive. Você quer investir, mas ainda tem a mentalidade de quem consome antes de entender. Você quer liberdade, mas sua mente está condicionada à prisão do curto prazo. E aqui está a verdade que você precisa aceitar. Antes de construir riqueza fora, você precisa reprogramar riqueza por dentro. O seu problema não é falta de oportunidade. É falta de direção, de clareza, de entendimento profundo sobre quem você está se tornando. Você pode ganhar mais, pode economizar mais, pode até investir. Mas se a sua mente ainda opera com os códigos do imediatismo, da escassez e da dúvida, o seu dinheiro vai sumir. O seu tempo vai escorrer. A sua energia vai se perder no caos. Você não precisa de mais motivação. Precisa de uma nova mentalidade. Uma que pare de dizer eu não consigo guardar dinheiro e comece a dizer eu construo minha liberdade todos os dias. Uma que pare de repetir eu sou péssimo com números e comece a perguntar o que eu ainda não aprendi sobre fazer meu dinheiro crescer. Uma que pare de reclamar do salário e comece a pensar como dono da própria construção financeira. Porque riqueza não começa com conta bancária. Começa com mentalidade bancária. A forma como você enxerga cada centavo, cada gasto, cada repetição, cada pequeno hábito. A maioria olha para o que sobra. O investidor olha para o que pode semear. A maioria pensa no mês. O investidor pensa em décadas. A maioria corre atrás do dinheiro. O investidor faz o dinheiro correr por ele. E essa mudança não é técnica. É identidade. Você precisa deixar de ser consumidor para se tornar construtor. E construtores têm visão. Sabem onde querem chegar. Sabem o preço do atraso. Sabem o custo de uma distração. Você já parou para pensar quanto a sua distração está custando? Aquele lanche só hoje. Aquela compra merecida. Aquela parcela que cabe no bolso. Aquele final de semana que eu precisava. Aquela viagem porque a vida é agora. Sim, a vida é agora. Mas a liberdade também se constrói agora. Ou não se constrói nunca.
Você está sendo sabotado pelo seu próprio imediatismo, pela sua pressa, pela sua falta de clareza sobre o que realmente importa. Você precisa definir agora qual é o seu propósito com o dinheiro. Não o que você quer comprar, mas o que você quer construir. Você quer paz? Quer tempo? Quer segurança para sua família? Quer viver com leveza? Então você precisa pensar como quem constrói, não como quem consome. E pensar como construtor significa saber exatamente quanto custa o estilo de vida que você deseja. Ter metas financeiras ligadas ao seu propósito, não ao seu ego. Priorizar investimentos antes de qualquer gasto. Eliminar o que não contribui com seu futuro. Dizer não com firmeza para tudo que te afasta do seu plano. Você quer riqueza? Riqueza é uma mente disciplinada, não uma carteira cheia. É uma visão clara, não um golpe de sorte. É um hábito inabalável, não uma renda variável. Warren Buffett tem uma regra. Não salte sobre cercas de 2 metros, procure as de 30 centímetros que você pode pisar constantemente. Isso é clareza. Você não precisa de grandes apostas. Precisa de decisões pequenas, repetidas com maestria. Você não precisa de lucros explosivos. Precisa de lucros constantes, compostos e intocáveis. E para isso, você precisa pensar diferente da massa. A massa corre para comprar o que não precisa. Você poupa para investir no que transforma. A massa busca rendimentos mágicos. Você respeita a curva de crescimento. A massa duvida do processo. Você honra o tempo. Essa é a diferença entre quem chega e quem só observa. E sim, no começo você vai parecer estranho. Vão te chamar de mão de vaca. Vão dizer que você não vive. Vão rir da sua planilha, do seu foco, da sua neura. Mas um dia, quando você estiver colhendo os frutos, essas mesmas pessoas vão te perguntar como você conseguiu. E você vai responder com serenidade. Eu entendi cedo que o tempo é um aliado. E que riqueza é mentalidade, antes de ser realidade. Essa é a virada. Esse é o segredo que poucos têm coragem de viver. Porque é solitário. É invisível no início. É silencioso. Mas é inevitavelmente vitorioso. A clareza vai te dar poder. Poder de escolher, de recusar, de planejar, de proteger. E mais do que isso, vai te dar senso de direção. Porque quem não sabe para onde vai, paga qualquer preço para parecer que está indo bem. Mas você? Você vai parar de fingir. Vai parar de mentir para si mesmo. Vai parar de adiar a construção da vida que você merece. Porque agora, você pensa como quem vai ficar. Você já entendeu a importância do tempo. Já começou a ver que o que separa quem ganha de quem paga não é a sorte, é a mentalidade. Mas agora vem a parte que a maioria abandona. A disciplina. Porque pensar certo é o início. Mas repetir o certo, mesmo sem resultados imediatos, é o que muda tudo. E é aqui que os fracos caem. É aqui que os empolgados desaparecem. É aqui que os motivados tropeçam. Porque disciplina não é atraente. Ela não é sexy. Ela não brilha. Ela não faz barulho. Disciplina é rotina. É repetição. É tédio. Mas é isso que constrói. É isso que transforma. Você quer liberdade financeira? Então esqueça a empolgação. Comece a construir rotina. Acordar todo dia e separar o primeiro dinheiro para investir. Mesmo quando parece pouco. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando o mundo está gritando para você gastar. Repetir a escolha. Repetir o corte. Repetir a renúncia. Repetir o estudo. Repetir a vigilância. Você quer saber qual é o maior erro dos que ficam pelo caminho? Eles acham que disciplina é sentir vontade. Mas disciplina não é sentimento. É identidade. Você faz porque é quem você decidiu ser. E a cada repetição, você molda essa identidade. Você não economiza mais porque precisa. Você economiza porque você é alguém que constrói. Você não estuda mais porque está animado. Você estuda porque você é alguém que se prepara. Você não investe mais porque está dando certo. Você investe porque você é alguém que planta. A maioria quer o resultado sem o processo. Querem o fruto sem respeitar a raiz. Querem o número sem respeitar o hábito. Mas os que vencem entendem que a liberdade mora na monotonia. Na repetição disciplinada de decisões que parecem pequenas, mas são enormes quando acumuladas. Essa é a matemática invisível da disciplina. E ninguém explicou isso melhor do que o Warren Buffett.
As pessoas bem-sucedidas são aquelas que fazem as coisas simples extraordinariamente bem por um longo período de tempo. Simples, bem feito, com paciência, todos os dias. Isso é a base. E base não aparece no Instagram. Base não impressiona. Base não tem legenda. Base não tem efeito visual. Mas base é o que sustenta tudo. Você quer uma metáfora clara? Seja o maratonista invisível. Aquele que treina quando a cidade dorme. Que corre sem aplauso. Que acorda antes da luz. Que abre mão do barulho, para dominar o silêncio. Enquanto os outros vivem para aparecer, ele vive para permanecer. Enquanto os outros se encantam com atalhos, ele honra o trajeto. E quando a corrida chega, ele não precisa se esforçar mais. Ele apenas segue o que sempre fez. Você quer construir riqueza? Então abrace essa maratona. A maratona da disciplina. Acorde e invista antes de consumir. Estude antes de reagir. Planeje antes de gastar. Execute antes de sentir. Porque a liberdade não vem quando você está com vontade. Ela vem quando você faz o que precisa ser feito, todo santo dia. Você quer saber o que te impede de crescer? São os intervalos de incoerência. Aqueles só hoje pode. Aquele só dessa vez. Aquele eu mereço. Aquele depois eu compenso. Esses pequenos desvios, quando somados, desmontam todo o sistema. Mas se você mantiver o plano, se você repetir o que é certo, se você blindar sua rotina como se fosse o seu castelo, você vai vencer. Não importa quanto ganha hoje. Não importa de onde vem. Não importa quem te apoia ou quem duvida. O que importa é o que você repetidamente faz. Porque você não é suas intenções. Você é seus hábitos. Você é sua constância. Você é sua disciplina. Você quer um divisor de águas real? Crie uma rotina inegociável. Todos os dias, primeiro invista. Todos os dias, reveja seu plano. Todos os dias, revise seus gastos. Todos os dias, aprenda algo novo sobre dinheiro. Todos os dias, resista ao impulso de parecer e escolha ser. O que vai te separar da maioria não é o quanto você sabe. É o quanto você reage com disciplina quando ninguém está olhando. O mundo está cheio de gente que fala. Poucos fazem. Menos ainda fazem todos os dias. E esses poucos são os que o tempo respeita. São os que os juros compostos recompensam. São os que vencem. Sem fazer barulho. Sem se exibir. Sem pressa. Você quer o resultado deles? Então abrace a rotina deles. E sim, vai doer. Vai parecer inútil em alguns dias. Vai parecer que não está funcionando. Mas continue. Porque disciplina não é sobre sentir. É sobre ser. Você já entendeu o jogo. Já viu que o que te falta não é sorte. Não é talento. Não é oportunidade. É continuidade. É profundidade. É resiliência. Porque mesmo sabendo o que fazer, você vai falhar. Mesmo entendendo tudo sobre juros compostos, vai ter dias em que vai se sabotar. Mesmo tendo clareza do caminho, vai surgir uma tentação, uma emergência, um deslize. E é aqui que a maioria perde. Não por falta de capacidade, mas por desistir quando o progresso ainda não era visível. Você precisa entender que construir riqueza, de verdade, é como cavar um túnel. Por meses, talvez anos, tudo parece igual. Só esforço. Só escuridão. Só dúvida. Mas um dia, você rompe a parede. E a luz entra. E o mundo se abre. E todos dizem, foi rápido, hein? Mal sabem eles que não foi rápido. Foi consistente. E consistência exige resiliência. A capacidade de continuar. Mesmo quando ninguém mais acredita. Mesmo quando os resultados não chegam. Mesmo quando você erra feio. Você quer saber o que separa os grandes dos esquecidos? É o que eles fazem depois do erro. Os fracos se culpam. Desistem. Se entregam ao caos. Usam o erro como justificativa para abandonar tudo. Mas os resilientes olham para o erro e dizem: isso não me define. Isso me ensina. Isso me fortalece. Você quer liberdade financeira? Então pare de se cobrar perfeição. E comece a se exigir constância. Porque o dinheiro vai vir. Os investimentos vão crescer. Os juros compostos vão funcionar. Mas só se você continuar. Buffett mesmo diz:
Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Mas e se aquela pessoa tivesse desistido no segundo ano? E se tivesse dito isso não funciona? E se tivesse ouvido os outros? Nada teria sido construído. A maioria vive assim. Desiste porque não colheu no tempo que queria. Mas o tempo não respeita a pressa. Ele respeita a resiliência. E resiliência é mais do que resistência. É aprendizado contínuo. Você caiu? Então levante mais sábio. Você perdeu? Então volte mais estratégico. Você se sabotou? Então entenda o porquê e ajuste. Porque o seu legado não vai ser construído pelo que você tentou, mas pelo que você insistiu em repetir até dar certo. Você quer deixar algo para o mundo? Quer ser lembrado como alguém que mudou a própria história? Então abrace o desconforto de evoluir todos os dias. Aprenda mais sobre investimentos. Aprenda mais sobre finanças. Aprenda mais sobre autocontrole. Aprenda mais sobre a sua própria mente. Porque a riqueza começa na educação contínua. Não a educação formal, mas a educação que te liberta do ciclo. A educação que te faz ver uma promoção não como mais dinheiro para gastar, mas como mais capacidade de investir. A educação que te faz olhar para um parcelamento não como uma vantagem, mas como uma prisão disfarçada. A educação que te faz perceber que você não é vítima, você é responsável. E essa consciência é libertadora. Porque uma vez que você entende isso, ninguém mais pode te parar. Não porque o mundo fica mais fácil, mas porque você fica mais forte. Você quer um teste simples? Olhe para a sua vida agora. Veja o saldo. Veja o tempo. Veja a rotina. Agora se pergunte: se eu repetir exatamente o que tenho feito nos últimos 5 anos, onde estarei nos próximos 10? Se a resposta te assusta, então é hora de mudar. Não amanhã. Não segunda. Agora. Porque o tempo está passando. E ele não tem pena de quem adia. Ele não espera quem hesita. Ele não negocia com quem procrastina. O tempo só recompensa quem reage. E essa reação precisa começar hoje. Com um compromisso com você mesmo. De que você vai entender. Vai estudar. Vai cortar o que drena. Vai investir no que multiplica. Vai repetir o que constrói. E um dia, quando você estiver velho, quando o corpo não tiver mais a mesma força, quando os anos forem memórias, você vai olhar no espelho e vai saber que valeu a pena, que não foi perfeito, mas foi intencional, foi corajoso, foi real. Você vai sorrir, porque não pagou o preço da ignorância. Você entendeu, você agiu, você multiplicou. E aí? Você não será apenas alguém que venceu financeiramente. Você será alguém que viveu com sabedoria. E esse é o maior retorno que os juros compostos podem te dar. Não apenas dinheiro, mas liberdade, tranquilidade, legado.